Oi, pessoal, aqui é a Megan Turner. Quero compartilhar uma palavra do Senhor para 2026 que sinto ser para muitos, no corpo de Cristo. O Senhor falou três coisas especificamente que ele quer destacar em 2026 e o Espírito do Senhor diz que 2025 foi um ano de lançar fundamentos. E na verdade, tem sido assim para alguns de nós nos últimos anos, pois houve uma desconstrução de ideologias e mentalidades específicas. Que Deus agora está começando a lançar uma nova luz sobre isso, e em 2026 serão os começos da construção de uma nova estrutura. 2025 foi um ano de provações. Alguns ficaram exaustos ou decepcionados, mas Deus diz parabéns por manter sua posição todo esse tempo. 2026 trará o destravar e a liberação do que parecia preso em 2025. O que antes era caos e viver no limite será sua aceleração para grandes conquistas em 2026. Ele falou três coisas específicas. Primeiro, devemos possuir a terra. Em Números 32 e Ezequiel 38, o povo de Deus conquista territórios e leva sua presença e santidade a novas regiões. O que estava estéril agora será gerado neste ano de 2026. Alguns de vocês têm esperado por propriedades, ou esperado por finanças, esperando por portas abertas, mas o Senhor disse que já é de vocês. Para tomar posse não é apenas uma conquista física, mas também espiritual. E como em Números 32 veremos prosperidade em nossas terras. Isso significa que aqueles que têm autoridade espiritual em suas regiões agora tomarão posse da terra que Deus lhes deu. Ele lhes deu os recursos, as finanças e as capacidades para que as visões se realizem. Agora haverá grande florescimento e os frutos se multiplicarão à medida que tomarem posse da terra. O Espírito do Senhor diz: sejam agressivos, tomem o que o inimigo tentou usar para o mal e transformem em bem, diz o Senhor. Devemos adotar uma mentalidade de Ezequiel 38 que descreve um propósito universal, que diz que as nações saberão que eu sou o Senhor, seu Deus. Israel saberá que serei santificado, serei engrandecido, como as Escrituras nos dizem. Ele diz: minhas ações e minha história são para uma revelação global da minha identidade. O fim não é a destruição dos inimigos, mas o reconhecimento da minha glória. Portanto, vocês não serão passivos em sua posse e herança daquilo que é de direito de vocês em suas regiões e terras. Ele também me disse que a comunidade autêntica será em 2026. Ele afirma que estou construindo uma igreja para um novo tempo, já que as antigas estruturas não vão mais se sustentar. Estou liberando minha graça para uma autenticidade intensa enquanto você constrói comunidade com os alinhamentos corretos. Muitos têm buscado por família autêntica, e você tem passado por uma temporada de espera para encontrar aquilo que sente que precisa. Deus deseja e agora começará a te direcionar para a família que tem para você. Você verá redes do reino se unindo à medida que a glória do Senhor for introduzida em 2026 e haverá muitas colaborações do reino acontecendo para abrir espaço para que a presença de Deus seja revelada. Isso vale não só para indivíduos, mas também para igrejas e suas lideranças que buscam ao Senhor estratégias para construir uma comunidade autêntica. E Deus vai liberar essa estratégia para você em comunidade autêntica em 2026. Ele também informa a Igreja Ocidental que os alicerces de uma nova estrutura estão sendo construídos. E isso vai ser simplificado, não feito pelo homem, não baseado em desempenho. Haverá uma mudança nas mentalidades empresariais, com a verdade e os princípios do reino em primeiro lugar. Que pessoas cheias de fé se levantem. Dependência, parece que a dependência é somente de Deus, o Pai e o Espírito Santo trabalhando juntos para ver o reino dele vindo à terra. O Senhor vai dar estratégia para uma nova estrutura de igreja e isso vai ser diferente para cada um de nós. Mas ele diz que houve uma desconstrução e agora começa um renascimento, uma reconstrução e restauração dentro da igreja global. Vocês entenderão o que é viver na minha economia, não na do homem, diz o Senhor. Para deixar de lado as ideias empresariais que são feitas pelo homem e observar o que eu posso fazer diante apenas do risco e da fé. Dedique mais tempo e esforço à oração, jejum e consagração. Em vez das reuniões de diretoria e encontros de planejamento estratégico, entre nas regiões celestiais, ele diz: pois meus recursos e planos têm se mostrado melhores. É hora de uma nova igreja se levantar, que saiba como ser moldada e formada no meu ser.
andando em plena fé no Espírito Santo e cumprindo, essa é a palavra-chave, cumprindo o propósito de Deus. Na terra está se levantando uma igreja de atos. Eu acredito que vamos saber o que significa estar uns com os outros, viver uns com os outros, depender de Deus, viver e prosperar juntos, prestar contas uns aos outros e ver Deus agir em suas manifestações através de sermos família juntos. O Senhor está perguntando: você vai deixar de lado suas agendas semanais, programas, seu entretenimento, suas próprias habilidades e ideias e vai me seguir? Como família da igreja, vocês vão deixar de lado a estrutura hierárquica de controle da igreja e entrar em unidade como corpo de Cristo? Comigo, ele diz: vocês querem os sinais, maravilhas e milagres, e por amor ainda permitirei que essas coisas aconteçam. Mas para avançar para níveis maiores disso, eu preciso redefinir a fundação e reconstruir uma nova estrutura. Ele diz: a igreja não precisa de renovação, ela precisa de uma completa desconstrução e veremos o início disso. 2026 será um ano de virada do reino, onde serei conhecido entre as nações, ele diz. Ele diz: observem, pois haverá muitos, então saberão que eu sou o Senhor. Momentos nas nações, aquilo que parece destruição e o mal tomando conta, ele diz. Eu vou intervir e tomar autoridade. Assim como em Ezequiel 38, onde vemos Deus esmagando Deus, o mal não reinará no final. E ele terá a palavra final, ele diz: eu terei o julgamento final. Nas nações. Não desacredite do fato de que eu, seu Deus, vou libertar o meu povo, porque eu estou pelo meu povo. 2026 será um ano de reinado para quem seguir dizendo sim só aos pensamentos e caminhos dele. Então, Pai, nós abençoamos este ano de 2026, Pai. Nós abençoamos todas as coisas que o Senhor quer que possuamos, que tomemos como sendo nossas. Senhor, à medida que entramos em autoridade espiritual, à medida que pisamos em solo espiritual, nós oramos e fomos ao lugar secreto. Entramos em grandes momentos de intercessão, orando e lutando pela transformação de nossas regiões e terras. Pai, Senhor, que o Senhor nos conceda essas terras e regiões para o bem. Que mesmo que seja um pedaço de propriedade ou se for um mover de Deus em uma região, Pai, seja como for, ou se for uma reunião de avivamento no meio de um campo, Pai, debaixo de uma tenda, Pai, seja como for. Para cada um de nós individualmente, como igrejas individuais e povo de Deus, Pai, eu oro, Senhor, para que venhamos a estar em unidade com o Teu coração. Senhor, agradecemos pelas bênçãos derramadas sobre Teu povo. Mas, Pai, nós oramos, Senhor, para que haja um cumprimento na terra, não apenas bênçãos, mas, Pai, um cumprimento na terra, para que possamos ver o Teu reino vindo à terra, em nossas regiões, em nossas cidades. E assim, Pai, nós entramos nisso, possuímos nossas terras, Pai, tomamos nossa autoridade espiritual, aqueles que são maduros em autoridade espiritual, que nós assumamos. Pai, o que o Senhor tem para nós, que já é nosso, porque o Senhor nos deu. Entramos em uma comunidade autêntica e, Pai, nós passamos a agir de uma nova maneira, Pai. Mesmo sendo uma mentalidade e pensamento totalmente diferentes do que fazemos há anos. Pai, que entremos na novidade do que o Senhor quer que façamos, como nos chamou para isso. Em nome de Jesus nós oramos, amém, que Deus te abençoe.